Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tópico que é super central para a consciência feminina, mas que, vamos combinar, muitas vezes fica ali envolto em mistério, né? E para começar, olha só essa frase da Kate Chopin. É exatamente essa sensação de despertar, sabe? De ver algo familiar como se fosse pela primeira vez. E é bem por aí que a Naomi Wolf nos leva na obra dela, ao explorar a consciência da vagina. Pois é, a pergunta que fica é essa: será que a vagina tem uma consciência? Parece uma ideia meio radical, né? Mas vocês vão ver que a ciência, a história e até as experiências pessoais estão começando a dar umas respostas bem surpreendentes. E essa história toda, essa investigação, não começa com uma teoria super abstrata, não. Ela começa com uma crise bem pessoal, enfrentada pela própria autora, a Naomi Wolf. Imagina só, com 46 anos, ela começou a sentir uma coisa estranha, uma espécie de dormência emocional, criativa. E isso aconteceu junto com uma mudança na resposta sexual dela. Não era só o corpo, sabe? Era como se uma parte essencial da mente, da criatividade dela, estivesse simplesmente se apagando. E aí veio o diagnóstico, que foi a chave de tudo: uma compressão no nervo pélvico. Basicamente, a comunicação entre o corpo e o cérebro dela estava comprometida. Foi esse problema físico, com efeitos psicológicos gigantescos, que colocou a Wolf nessa jornada de descoberta. E é aqui que a coisa fica fascinante. Porque esse problema pessoal dela abriu a porta para a gente entender uma realidade científica incrível. Essa conexão super poderosa e direta que existe entre o cérebro e a vagina. Para entender isso, a gente pode pegar um conceito do psicólogo William James, a consciência biológica. O que ele dizia? Basicamente, que nosso corpo físico afeta diretamente nossos estados mentais. Sabe aquelas experiências de cura, de transcendência? James argumentava que, mesmo que elas tivessem uma base ali na nossa neurologia, o efeito transformador na vida de alguém era totalmente real. Pense no nervo pélvico não só como um fio para sentir coisas. É muito mais. É como se fosse uma super rodovia neural. O estímulo acontece, os nervos vago e pélvico disparam sinais para o cérebro, isso libera um monte de hormônios e de repente ativa as sensações de confiança, criatividade e conexão. E que química é essa que rola no cérebro? A gente está falando de um coquetel poderoso. Dopamina, que dá aquela motivação, aquela busca por prazer. Oxitocina, o famoso hormônio da confiança, da conexão, que acalma. E até opioides naturais que trazem euforia, bem-estar. Então, quando esse sistema todo é ativado, não é só sobre prazer físico. É sobre mudar a química do cérebro e, consequentemente, a forma como a gente enxerga o mundo. Ok, a ciência é legal. Mas o mais interessante é quando a gente começa a ver como essa conexão neurológica parece ter se manifestado na vida de algumas das mulheres mais geniais da história. É impressionante. Peguem o caso da romancista Edith Wharton. Por anos, ela viveu um casamento praticamente sem sexo. E a obra dela dessa época refletia exatamente isso. Uma paixão contida, suprimida. A escrita dela era genial, mas faltava aquele fogo. Até que tudo mudou. Em 1908, ela teve um caso. E esse despertar sexual foi tão intenso que ela chegou a escrever numa carta para o amante: "Eu não tenho mais vontade própria". Era uma força avassaladora que simplesmente dissolveu o autocontrole que ela conhecia. E o mais incrível, o amante dela previu que ela escreveria melhor depois disso. E ele não podia estar mais certo. A melhor fase dela, os livros mais apaixonados, vieram todos depois desse despertar. A paixão que faltava na vida transbordou para a arte. E olha, não pensem que isso foi só com ela. Parece que existe um padrão mesmo. A George Eliot, por exemplo, escreveu sua primeira grande obra depois de começar a relação com George Lewis. A pintora Georgia O'Keeffe começou aquela série revolucionária de flores logo depois que o relacionamento erótico dela com Alfred Stieglitz engrenou. É como se um florescimento sexual destravasse uma criatividade exuberante. Aí fica a pergunta, né? Se essa conexão é tão poderosa, tão transformadora, por que raios ela foi tão mal compreendida? Por que foi, e muitas vezes ainda é, tão degradada ao longo da história? A verdade é que a vagina sempre foi um espelho da cultura, um tipo de teste de Rorschach. Na antiguidade, era vista como sagrada, uma deusa, Tenzin Inanna, Astarte. Aí vem a Idade Média e restrição total, o cinto de castidade. No Renascimento, uma dualidade louca, ou era o paraíso ou era o inferno. E na Era Moderna, a linguagem ficou clínica, muitas vezes até hostil. E essa dualidade do Renascimento é muito clara.
De um lado, você tem Shakespeare em Rei Lear dizendo que abaixo está o demônio, o inferno. Do outro, o poeta John Donne chamando a vagina de minha América, meu novo continente, meu império aqui. Ou seja, era o terror absoluto ou a maior das maravilhas, sem meio termo. E tem mais. Em Hamlet, a vagina é chamada de nada. E essa ideia de nada, de um vazio, virou uma metáfora cultural muito forte. Sugeria que o valor de uma mulher estava na sua ignorância, na sua falta de experiência, tanto intelectual quanto sexual. Beleza, já vimos a ciência, a história. Agora, vamos para a parte final, que é sobre como a gente pode resgatar e reivindicar essa conexão nos dias de hoje. Olhem só que interessante a mandorla. Esse símbolo antigo pré-cristão em formato de amêndoa, que representa a vagina. Mas não de um jeito vulgar. Era um portal sagrado entre os mundos, o poder do feminino divino, a união do céu e da terra. Ver esse símbolo na arte sagrada de várias culturas mostra que essa reverência já foi algo comum, sabe? E hoje, práticas modernas, muitas inspiradas no Tantra, tentam justamente reacender essa reverência. O foco é na paciência, no respeito, em conectar essa energia sexual feminina com a consciência, com a criatividade. O ponto aqui, e isso é muito importante, não é só sobre sexo. É sobre destravar o potencial completo de uma pessoa. E isso nos deixa com uma última reflexão, que é talvez a mais importante de todas. O que uma cultura inteira perde quando essa deusa, essa reverência pelo feminino sagrado é esquecida, é deixada de lado? Ignorar essa conexão tão profunda não afeta só as mulheres. No fim das contas, cria um desequilíbrio em toda a nossa civilização.